Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal da Usinaria e hoje eu vou entrevistar Fabiano Silva. Fabiano é proprietário da Evidive. Ele vai contar um pouquinho da história dele, da formação, de como foi a sua jornada dentro da indústria, como proprietário agora também. Então trouxe ele aqui e ele vai falar um pouquinho desse espaço que nós estamos aqui dentro, vivendo uma experiência de mergulho com um grupo muito bacana, o grupo do BDA, do Business Design Academy do MEC. Então, Fabiano, obrigado. Primeiro, quero que você se apresente e fale um pouquinho aí da sua jornada aí, desde a formação até chegar até aqui. Obrigado, Celso. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade. Cara, a história é uma história, eu brinco que é a jornada do herói, né? Então, eu sou de família simples, família humilde. Dá para ver pelos meus cabelinhos brancos, né, Celso? Eu já estou com 51 anos de idade. E a minha formação ela começa na área técnica, na área de tecnologia. E numa época que a gente não falava de ensino médio, mas chamava de colegial, né? Sim. Eu fiz colégio técnico em processamento de dados, foi aí que eu entrei na área de tecnologia. Legal. Como desenvolvedor, como programador júnior, programador pleno, programador sênior, analista, enfim. Então, um desenvolvimento inteiro nessa área de tecnologia. E em alguns momentos eu trabalhei na Accenture, né? Então eu tinha um cargo de liderança já na Accenture, falando aí na época de meados de 90, 92. Aí, ainda. É mesmo? Tô brincando. E aí aconteceu uma coisa bastante interessante, porque aquilo que eu fazia, eu queria saber de onde vinha e para onde ia. E numa empresa muito grande, nem sempre isso é bem visto, né? Eu queria ter uma noção do todo e não só de uma porção, né? E eu abandonei tudo. Eu pedi demissão e resolvi empreender e montar a empresa lá nos anos 2000. E quantos anos você tinha de empresa nessa época que você largou? Acho que eu tinha uns 5, 6 anos de empresa. 6 anos, você visualizou esse gap aí, queria dar uma volta em todos os setores aí, praticamente para entender todo o processo. Exatamente. Sempre trabalhei com gestão de empresa de uma maneira geral, né? Okay. E sistemas de ERP, sistema de gestão. Então permite que você consiga saber, ter conhecimento sobre os processos, né? De todas as áreas da empresa e principalmente como é que elas se interligam. E como foi essa decisão, ainda nessa decisão, resposta da família, dos amigos, quando você decidiu fazer isso, como foi? Cara, foi um terror, né? Porque em 2000, eu tinha casado, né? Tenho uma filha hoje, e ela estava nascendo. Ela nasceu em agosto de 2000. E exatamente no ano da minha ex-esposa, né? Na época a esposa ficou grávida, foi a época que eu estaria pedindo demissão para o que eu chamo de quebrar a ponte, ir para o caminho do empreendedorismo, e não tinha outro caminho, tinha que dar certo, tinha que fazer funcionar, tinha que queimar muita energia e fazer a coisa acontecer. Então a reação foi bem esquisita, né? Assim, como você vai largar algo que é seguro para buscar algo que é teu sonho? Eu queria, jovem, né? 20 e poucos anos, né? Eu queria conquistar o mundo, né, Celso? Era isso que eu queria fazer. Isso na verdade a base de todo empreendedor é essa, né? A família na maioria das vezes não concorda, né? Você estava preparado como... eu digo, muita gente fala assim, para empreender você tem que estar preparado, com caixa, com dinheiro no banco. Estava preparado? Não, de forma nenhuma. Eu tinha um sonho e uma vontade de correr atrás, então era basicamente isso, né? O que eu percebo hoje, né? Então assim, uma das iniciativas tuas, né? Enfim, que é justamente trazer conhecimento, trazer preparo para as pessoas, porque eu passei por muita coisa que eu não precisava ter passado, né? Essa que é a grande realidade. E aí você percebe que como empreendedor você tem que trilhar em várias áreas. Então, por exemplo, chegou uma hora que equivocadamente eu não entendia a área de RH, por exemplo. Só um exemplo, como sendo uma área importante.
E hoje eu acho que é uma das mais importantes que tem, porque é dali que você vai formar o teu time, formar pessoas, e esse é o alicerce para você construir, seja o que você quer construir, né? Então, assim, e RH, na verdade, é uma coisa que não ficava muito. O que eu fiz? Comprei um livro de recrutamento e seleção e fui lá para começar a entrevistar as pessoas, para fazer dinâmica de grupo e por aí vai. Claro que muitas coisas deram certo, mas claro que teve um processo, né, mais demorado que quando a gente se prepara antes. Então, a respondendo objetivamente não, zero preparos, sem saber o que viria pela frente, né, e fomos se preparando no caminho, na jornada. No começo nós somos eu o empreendedor, né? Exatamente. Você era o RH, era o comercial, era o técnico, é tudo. E depois você foi trocando. Então não é necessário, você é a prova disso, né? Não é necessário, claro, ter tudo isso na mente. Você não precisa ser especialista de tudo, tem que ter uma noção, né? E claro, se você se preparar, é bem melhor, mas existe o tempo, né? Garanto que com as dores dele você aprendeu mais do que pessoas que não viveram essa dor. Mas é possível ensinar isso. Exatamente. Evidade. Vamos lá. Como veio, aí você... aí tem a jornada que você criou a empresa. E aí me conta a história da empresa e o final dela. Tá. A Evidive não dá para contar a história dela sem contar de um momento muito importante, especial, meu, né? Então, assim, há 15 anos atrás foi quando eu comecei a mergulhar. Daqui a pouco as duas coisas se juntam, Legal. tá bom? Quando eu comecei a mergulhar porque eu tive um burnout. Então, nesse caminho de empreender, então eu era o front do negócio, né? Então, o cara que prometia, então eu o cara que quando a entrega eventualmente não estava dentro da expectativa do cliente, não tem dizendo se é boa ou se é ruim, né? Sim. A frustração só vem quando a expectativa não é atendida, né? E eu era pressionado para isso, e aí foi uma pressão muito grande, eu pirei o cabeção, essa que é a verdade, fui fazer terapia, nessa terapia a psicóloga na época falou, Fabiano, qual que é a tua válvula de escape? E eu, nada, eu só trabalho 14 horas, 15, 16 horas. É nenhuma atividade, você não fazia mergulho nessa época? Nada, nenhum hobby. E na época, eu não tenho problema nenhum de falar do passado, porque isso está resolvido, mas 20 quilos mais gordo do que eu tô hoje, fumava que nem um condenado, era só decadência na minha vida, né? Então, assim, e aí foi quando eu descobri um hobby, eu descobri o mergulho, né? E aí, Celso, você me lembra como é que quando eu entrei na água pela primeira vez, que é o check-out, a finalização do curso, quando eu coloquei a cabeça embaixo d'água a primeira vez, cara, aquele silêncio, peixinhos, veio uma tartaruga, a quase ausência de gravidade, que é quando a gente está embaixo d'água. Você experimentou já isso, né? Enfim, aí me apaixonei e não parei mais de mergulhar. Aí a gente guarda essa história, né? E a gente volta para a trajetória da empresa, né? Uma empresa com dinheiro do bolso, sem fundo de investimento, é um sonho para ser realizado. Eu vou curtar um pouco a história, né? 15 anos depois, ela é uma empresa líder de mercado. Nós empreendemos criando um software de gestão para o mercado de e-commerce, então para o mercado de comércio eletrônico. Que é 15 anos atrás? Isso? Aí é nos anos 2000, né? 2000, então, mais anos. Já era uma coisa nova, Exatamente. revolucionária aí no caso. Revolucionária, então assim... Se a gente quiser falar bonito, né? Visionário, guru, visão além do alcance e tal. Eu acho que tem um pouco disso também, essa aposta, mas um pouco de sorte, o mercado crescendo 2 dígitos ano sobre ano, né? E o pioneirismo, ou seja, fazer primeiro, nos colocou em posição de liderança. Vanguarda, te deu vanguarda. Exatamente. E aí a gente vai para 2015, já 2015, 7 anos atrás, né? Alguma coisa assim. Isso. 2015, 10 anos atrás. 10 anos atrás, passa rápido o tempo, há 10 anos atrás, parece que foi ontem. E aí uma empresa muito maior, que é o Mercado Livre, nos adquiriu. Né? Então, Muito maior era o Mercado Livre. Só o Mercado Livre? Só o Mercado Livre. Você tinha uma empresa Mercado Livre, que na época também estava já em ascensão, muito forte. Não, já era uma empresa muito grande e tal. Claro, não, Argentina, sede na Argentina, mas já na época 60% do faturamento do grupo como um todo, né, da empresa, já vinha do Brasil. O Brasil sempre foi o mercado mais importante da região, né? Fiquei 2 anos lá, de 2015 a 2017, como executivo, fazendo transferência de know-how desse negócio. E aí, claro, né, o que a gente está falando, né, eu sou em linguagem muito coloquial e é assim que eu gosto de me comunicar, né, e tal. Veio alguém e falou assim, eu quero comprar a vaquinha, que está dando leite. E é óbvio, né, que para vender a vaquinha tem que ter sido um bom negócio, né? Sim. E aí eu me vi com 42 anos de idade e falando assim, cara, o que você vai fazer agora da vida? Com tecnologia eu não podia trabalhar mais,
por um prazo determinado. Deixa só uma coisa que me interessa e eu acho que bastante gente que nos acompanha é assim. A pessoa expressou interesse na sua empresa sem você oferecer. Exatamente. Você criou equity ali dentro da empresa. Esse cálculo veio da sua parte, do valuation, de toda essa análise? Você teve que contratar alguém ou partiu deles um valor inicial? Não, a história é um pouquinho mais longa, né? Antes de chegar no Mercado Livre, a gente teve duas iniciativas, né, de M&A, né, de fusão e aquisição, com duas empresas grandes também. Uma é a TOTS, né, que é do segmento de RP, Sim. e a outra é a Lynx, que também há pouco tempo atrás teve um deal importante aí com a Stone Sim, e tal, né? sim. E aí, nesse momento, fizemos uma due diligence, ou seja, Então já estava sendo já exatamente, organizado. mas fomos abordados pelas três empresas, né? A gente não foi buscar isso no mercado. E foi um momento interessante, né? Porque a gente foi low profile, ou seja, voando abaixo do radar o tempo todo, e quando empresas maiores começaram a nos olhar, falando assim, opa, agora a briga está de gigante, né? Então a gente vai ter que se preparar. E aí, nesse momento que a gente trouxe pessoal especializado, para quê? Para entender como é que a gente estava, nossos processos, nosso posicionamento de mercado. Organizar a casa é o que a gente fala, né? Eu acho que é isso que você vai trazer. A empresa ela tem que estar pronta para ser vendida desde o início, mas nós não fazemos isso. Mas o ideal é que ela comece estruturada, ela só tem três caminhos. Ela vai fechar, ou você vai ter uma sucessão, você vai vender. Exatamente, exatamente. E aí você estava preparando ela já com essa... Então houve um interesse dessas três empresas e vocês começaram a preparar a casa. Com o negócio frustrado com as duas primeiras, né? Mas a gente já tinha know-how disso. Aí a gente já tinha preparado, já tinha os reports. Diligência, já. Exatamente. Então, quando o Mercado Livre chegou, então assim, qualquer valuation de empresa sabe, talvez até melhor do que eu, né? Existe aquilo que é tangível, né? Quantos clientes você tem, qual o share de mercado que você tem, como é que está funcionando, qual a receita que você tem, enfim. Mobilizado. Exatamente. Na nossa parte como tecnologia, o fator humano muito importante, né? Que é as cabeças de desenvolvedores que já tinham lá. Mas tinha algo realmente que era intangível, que é a sinergia sobre esse negócio que nós tínhamos criado, sobre qual negócio que é o Mercado Livre e como é que isso ia se complementar. Legal. Então eu acho que isso realmente teve um valor agregado muito grande. Fizemos uma ótima negociação, acredito que tanto para o Mercado Livre quanto para a gente e tal. E aí especificamente é isso, a preparação ela veio de maneira involuntária, vamos chamar assim, por causa de duas tentativas anteriores, né? Okay. E aí quando o Mercado Livre a gente já tinha uma noção, uma proporção de valor, algumas coisas, mesa de negociação normal. E aí quanto tempo demorou do início do Mercado Livre chegar para conversar com vocês até a efetivação do negócio? Alguma coisa de 6 a 8 meses, foi rápido. Rápido. Foi bem rápido. A gente já tinha porque já estava tudo preparado. Exatamente, já estava tudo preparado. Legal. Foi vendida aí por alguns zeros aí. E aí você ficou 2 anos trabalhando para a empresa por efeito de passar o seu know-how para eles. Tinha sócio naquela época? Tinha sócio. Um sócio, 50-50, e tinha algumas pessoas que a gente cedeu uma parte das cotas por meritocracia. Legal. E são pessoas que começaram lá no começo com a gente e chegaram até aquele momento. Aí já estou falando com uma empresa com mais de 100 funcionários, mais de 400 clientes, né? Até para manter eles lá durante esse tempo também de passagem, né? Exatamente. Então, forma de... foram reconhecidos também e felizes aí nesse movimento como um todo. Muito importante. 2 anos trabalhando lá. Evidive, vamos contar a história dela. Como chegou? Então, aí, enfim, com algumas estalecas no bolso, né? Algumas estalecas? Agora que tá rolando Big Brother, né? Exatamente. Com algumas moedinhas no bolso, o que você vai fazer da sua vida, Fabiano? Essa foi a pergunta e a resposta veio muito rápido, Celso. Não tem outra coisa para fazer a não ser trabalhar com mergulho. Então, assim, o mergulho, se a gente lembrar, né, numa época tão desafiadora da minha vida, né? Porque, lembra, família pobre, empresa indo bem, as coisas indo bem, começando a adquirir os sonhos materiais, a casa que eu queria morar, o carro que eu queria ter, as viagens que eu gostaria de fazer e tal. E ao mesmo tempo eu peguei o que eu chamo de síndrome do Fantástico. Esse nome foi eu que dei. Que é quando domingo à noite você está assistindo Fantástico e fala: que droga que eu tenho que trabalhar amanhã, não fazia sentido isso, né? Olha a tua história, onde você está, não faz sentido você não querer trabalhar, né? Então, assim, foi algo muito marcante e eu digo que o mergulho salvou a minha vida, de fato, né? Ele me deu propósito, ele me deu motivo, ele me deu, enfim, tudo aquilo que a gente precisa. E aí, quando a gente volta para esse momento que eu deixo o Mercado Livre dos 2 anos, a única resposta é trabalhar com mergulho. Então, é aí que nasce a ideia de criar a Evidive. Então, sobretudo, um negócio, né?
linha de receita, linha de despesa, planejamento, marketing, finanças, enfim, vendas, tudo aquilo que precisa ter, mas sobretudo como um propósito. Então a gente vem colecionando histórias semelhantes com as minhas, né, de transformação, é disso que eu estou falando, do quanto uma atividade pode ser impactante na vida de cada um, ao longo de cada pessoa que passa por aqui, né, isso é muito impactante, e principalmente no momento de como sociedade que a gente está, né, onde a gente vive uma série de problemas, né, de ansiedade, de depressão, de pensamento acelerado, enfim, de uma série de coisas. Então, o mergulho, eu vou entrar eu vou pedir licença, estou entrando agora numa linguagem até mais filosófica, né? O mergulho não é o fim, ele é o meio, né? Então, assim, ele é o meio para o quê? Para a qualidade de vida, para paz, para tranquilidade, para essa conexão com a natureza, para ressignificar algumas coisas e tal. E isso é real, é a segunda vez que eu venho, a gente se emociona. Hoje teve uma moça que ficou super emocionada e é muito prazeroso, é uma fase assim, cara, que eu encontrei lá, é o Mike que fala que ele encontrou Deus, contra Deus, né, embaixo d'água, né? E você proporcionar isso para tanta gente, eu acho que para você deve ser muito satisfatório também. Isso volta, Celso, isso volta em formato de energia, em lei da atração, não sei o que a gente pode falar e tal, mas, cara, é muito bom. Não, é legal que é um trabalho, é um serviço, é uma empresa, mas tem propósito. Exato. Né? E é legal quando você trabalha com propósito, respeitando cada um que trabalha com produtos, né, X, mas quando você começa a trabalhar com propósito, desenvolvimento humano, e traz isso uma linguagem que é o que você gosta de fazer e praticar, então é incomparável aí, né, o que você está vivendo. Fala um pouquinho da estrutura, onde nós estamos aqui, vocês podem ver que nós estamos aqui num cenário um pouco diferente hoje, e nós agradecer o Alex que preparou todo esse cenário aqui para nós ali. Fala um pouquinho dessa estrutura aqui. Bom, você já percebeu que isso aqui é a realização de um sonho, né, Celso? Sim. Então, deu para deixar claro com isso. Então, eu vou colocar o chapeuzinho de vendedor, de marqueteiro agora. A hora do pitch agora. Mas, enfim, aqui a gente está falando de 3.000 metros quadrados. Nós estamos aqui em Cotia, região metropolitana de São Paulo. Esse é um ponto. Quando você falou que ia fazer o centro de mergulho, aonde? Na praia, Paraty, não, Cotia. Um louco, doido. Você enfim, não tá batendo bem da cabeça e tal. Por que Cotia, né? Então, assim, falam isso é que a gente está certo. Exatamente, exatamente. Eu sou morador aqui da região da Granja Viana já há algum tempo, então eu já conheci a região. E aqui eu entendo que é o seguinte, ele é perto o suficiente para a galera que está nos vendo aqui agora, na sua maioria São Paulo, talvez, ou grande centro, né, vamos dizer assim, conseguir vir até aqui de forma que não seja impeditiva, né, e perto o suficiente para isso, e longe o suficiente para o quê? Para desconectar, para estar aqui em meio à natureza, em meio à paz. Então, voltando para a estrutura, a gente tem um espaço de 3.000 metros quadrados, temos uma área molhada com mais de 1 milhão de litros de água. Você vê que eu falo muito de números, né? Ainda vem um pouco daquela vida de TI, né? De analítico, né? E tal, né? Então, assim, com um ambiente, com uma piscina profunda, multinível, que é um excelente ambiente para treinamento, uma piscina rasa para a primeira experiência de mergulho, que é aqui provavelmente você fez, que você falou agora. Se quiser depois eu conto um pouquinho mais. Mas principalmente a cereja do bolo é um lago. Então a gente fez um lago artificial. Que está aqui do nosso lado, do lado direito dele. Exatamente. Que é o quê? Um lago de água doce, com até 5 metros de profundidade. 5 metros, Celso, é quase um prédio de 2 andares. Né? Então, assim, com peixes e com plantas. Pensado, ou seja, inspirado na região de Bonito. Ou seja, é um destino de mergulho dentro da cidade. Ah, precisa ir para o litoral para mergulhar o cilindro? Não. Você vem para a Cave Dive e você consegue ter toda essa experiência. Então, é uma maluquice, né, cara? E é maravilhoso. Quantos anos já de Cave Dive? 3 anos. Dessa estrutura aqui são 3 anos. 3 anos dessa estrutura. É muito bacana, na outra vez que eu vim, a primeira vez que eu vim aqui, na última vez que eu vim, né, fazer mergulho, parece que eu vim um monte de vezes, né? A última vez que eu vim fazer mergulho, você fez muito bem uma analogia da preparação, da instrução, com o que nós temos que fazer com os nossos colaboradores, com todo esse... Traz isso para o nosso pessoal também, desde o começo até as etapas ali que a gente vai passar. A gente desenvolve um programa aqui, né, que ele é muito vinculado para desenvolvimento de pessoas, para desenvolvimento de liderança, e tudo isso com uma analogia com o mergulho. Então, algumas coisas que posso colocar aqui, por exemplo, foco,
Então, quando a gente está mergulhando, a gente está embaixo d'água, a gente tem atenção, a respiração, então, foco, atenção, respiração, momento presente, muito mindfulness isso também, né? E é isso que traz um bem-estar também. Então, por exemplo, né, uma das atividades que a gente faz aqui, quando eu estou mergulhando, eu estou com uma máscara de mergulho, que ela tapa o meu nariz, porque eu preciso equalizar, enfim, questões técnicas e tal, mas eventualmente pode entrar água. E aí o instrutor vai te ensinar, né, como é que você tira a água da máscara dentro da água. Isso é um negócio muito maluco? Muito maluco. Vai ser muito legal. Exatamente. Então, assim, para que não fiquem curiosos, né, nossa audiência aqui. Então, eu coloquei um pouquinho de água na minha máscara, eu inspiro pela boca, porque eu estou com o revelador na boca, coloco o meu queixo no ombro, coloco a mão na máscara, vai fazer uma pequena abertura aqui e solto o ar pelo nariz. Conforme o ar vai preenchendo a máscara, ele vai expulsando a água. Então, o que eu acabei de fazer aqui contigo, Celso? Eu acabei de dar um briefing detalhado para que um resultado que você tem que alcançar, uma performance que você tem que ter, tá ok? Então, te briefando, detalhe passo a passo. Sim. Estou do teu lado, tá ok? Acompanhando. O maior erro nessa habilidade, por exemplo, é a pessoa soltar o ar pela boca e não pelo nariz, tá ok? E eu vou estar lá para intervir, lembrando, licença, tá? Coloca o dedinho no teu nariz, lembrando que você tem que respirar, soltar o ar pelo nariz, e no final vai ter um sucesso, a gente se cumprimenta, dá aqui a tua mãozinha, aí a gente se cumprimenta, por quê? Parabéns, você conseguiu, missão cumprida. Isso, gente, eu estou falando de uma habilidade de mergulho que é ensinada no curso, por exemplo. Vamos trazer isso para a nossa vida profissional? Aquilo que a gente espera do nosso par, do nosso liderado, do nosso colaborador. Primeiro, eu estou deixando a expectativa de qual que é o requisito de performance claro que essa pessoa tem que ter. Eu estou dando ferramental adequado, com um brief adequado, detalhado, de como é que é o passo a passo de que ele tem que chegar lá. Eu estou do lado dessa pessoa, acompanhando o desenvolvimento dela. Eu estou ali para corrigir algum desvio de comando, de alguma coisa, eu estou comemorando, vibrando junto. Então, assim, eu peguei um exemplo de vários. Um exemplo de tirar água da máscara. Exatamente. Então, e que dá para usar. E você, será que você está ensinando o seu colaborador a tirar a água da máscara? Acompanhando ele? Exatamente. Certo? Será que o problema está no colaborador? Ou na empresa, ou em você, ou no método que você está utilizando? Fica aí a reflexão, né? E isso tudo em um ensinamento só. Exato. E dá para falar de mais um monte de coisa, aí convido todo mundo a vir participar, né? Não, Mas enfim, o mergulho é uma ferramenta muito potente, né? Para poder trabalhar esses desenvolvimentos. Muitos trabalhos de team building, de desenvolvimento de lideranças, são feitos como, vamos montar uma canoa, vamos cozinhar juntos, vamos fazer rafting e tal, né? E não tem ninguém fazendo isso com o mergulho. Né? Então, assim, é uma alternativa como uma ferramenta potente, poderosa para a gente desenvolver habilidades de hard skill, de soft skill e poder trabalhar isso aí e a gente melhorar não só como pessoa, mas como profissional, né? É isso. E o ambiente fora indústria, fora empresa, né? Traz essa reflexão, é muito prazeroso e acredito aí que vocês, a usinaria, né? Junto com o MEC, nós temos aí essa parceria, estamos trazendo o pessoal de Rio Claro para cá, né? Então, 2 horas. É mais perto do que quem vem de Santo André, por exemplo, né? Então é um local muito agradável. O Fabiano, o Marcelo também, eu vou trazer aqui para conversar com a gente. Cara top também para ajudar a gente. Então, parabéns por essa iniciativa. Isso aqui é sucesso já vencido já. E agora é só galgar outros patamares aí para isso. Queria que você desse uma mensagem final aí para o nosso público, que é aquele público que está uma CLT, que tem um processo para ir para o empreendedorismo, ou ele quer empreender também dentro da sua empresa. Deixa uma mensagem para essa galera aí. Bom, é uma mensagem de quem vivenciou isso, né? Então, CLT passando por empreendedorismo, então acredita no teu sonho, tenha um bom projeto, valide esse projeto, se prepare e no momento que você vai, eu chamo de quebrar ponte, talvez tenha outras analogias, né? Mas assim, quebrar ponte eu não fico naquele meio caminho, tô lá e tô aqui. Vai, cai de cabeça, acredita no teu sonho e de maneira preparada vai dar certo e vai funcionar. É isso. Legal. Esse foi Fabiano Silva. Cara, um brother que a network e o empreendedorismo me deu. Acompanha aí o canal da Evidive, nós vamos deixar aí na descrição. E depois você vai ver imagens aí que o Alex vai colocar também desse lugar aqui que ele filmou durante o dia aí nessa experiência. Tá bom? Obrigado novamente, parabéns. Valeu, pessoal.